eu sou Nina Oliveira. Sou Guilherme Abbe, estamos aqui diretamente da TNT Stage House para mais um episódio de Pode Vir. Hoje a gente tem novidade, né, Nina? Ó, estamos com latas novas TNT e esse aqui é um sabor novo. No final eu digo como é o sabor novo. Vou tentar ilustrar como é o sabor novo. A gente vai ter esse momento aí no final, tá tudo combinado. Guilherme, não, acho que você vai dar o gole já? Eu molhei o convidado, eu acho. Dá o gole já. Já me molhou um pouquinho, mas tá bom. Desculpa, é pra dar viu? sorte. Guilherme Abbe. Gente. Gostoso. Enfim, a gente tá aqui hoje na TNT Stage House. Estamos com um convidado muito especial. Acho que, não tenho muito segredo pra fazer. Obrigada, Abbe. Você é um anjo na minha vida. O pessoal do áudio depois nos cobra. Depois a gente toma um creu ali, né? Enfim, a gente tá com um convidado muito especial aqui hoje, Dré Guazelli. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua presença. Como é que Prazer estamos, estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. A gente tá muito feliz de ter você aqui hoje. Enfim, bora conversar, bora falar da vida, bora falar de música. Queria que você se apresentasse pra galera, falasse de onde você é, o que você faz, aqui você veio, qual é o seu destino, aquelas coisas. Enfim, fica à vontade, o mic é seu. Onde, por quê, quem e quando. Por aí. Então, eu sou o Dré Guazelli. Meu nome é André. Muita gente pergunta que se Dré vem do dread, mas o André veio antes do cabelo. Nunca tinha pensado nisso. Eu tenho esse cabelo há 18 anos, eu toco há 18 anos e faço festa há 18 anos. Caraca. Então, tenho 36 hoje em dia. Metade da minha vida eu faço o que eu faço. E eu faço por amor. Óbvio que eu precisava escolher alguma coisa para fazer da vida, mas eu escolhi algo que me fizesse poder viajar, não estar no mesmo lugar e ao mesmo tempo poder me divertir trabalhando. E hoje eu me sinto muito dentro desse sonho que eu tive 18 anos atrás. Então é produzir festa, é criar ideia para marca e ao mesmo tempo também fazer o entretenimento da galera, que seria o misturar músicas. E agora, depois de 18 anos, eu tô numa fase nova, que é a parte de produção de música também. Uhum. Então, um bom DJ, ele é bom em misturar músicas. Não necessariamente aquela música é daquele DJ. Nos últimos anos isso se misturou bastante, né? Mas, na verdade, um produtor musical não necessariamente é um bom DJ. Porque misturar música ali ao vivo e ter a sensibilidade de pegar o que a pista gostaria no momento e causar aquela surpresa é uma outra área, né? São caminhos que se interdependem, mas o que eu tô realizando agora era a terceira ponta. Que a primeira era tocar como DJ para poder viajar, produzir festa e linkar marca e artista, e a terceira era produzir música própria. E aí eu tô bem nessa. E nesses últimos 20 meses de pandemia, ao invés de tocar como DJ, eu realmente entrei dentro do estúdio e comecei a fazer música. Que delícia. Com a experiência de pista de 16 anos tocando. Desde o Universo Paralelo até Ibiza, até um casamento ou um lançamento de um carro. Que louco. Como Então, que é essa aberto. produção? Diga aí, fala aí. Desculpa, Nina. Imagina. Mas em que momento, assim, você quando era moleque, ou mais novo, ou quando começou isso, você começou e pensou, quero viver disso, ou vamos ver o que vira, ou as coisas foram acontecendo naturalmente, ou você sempre colocou 100% de vontade em viver disso, pra depois estar viajando? 100% de vontade nisso. E acho que a primeira picada desse mosquito foi num festival em Alto do Paraíso, em Goiás, que era onde começou o Universo Paralelo, só que era um festival de meio do ano, que era em Quantos anos julho. você tinha? 16 para 17. Então eu falei para os meus pais, foi a primeira e única vez que eu menti de verdade. Eu falei que eu estava indo acampar na fazenda de um amigo em Itu, mas na verdade eu fui para Alto do Paraíso. E lá eu fiquei num festival durante 5 dias. Seus pais sabem disso hoje já? Super. Se eles já sabem, eles vão Achei, ficar tipo sabendo. assim, Não. Estão sabendo agora? Eles souberam um mês depois, porque eu quis guardar o bilhetinho do avião. E aí minha mãe pegou dinheiro para comprar água que estava em cima do micro-ondas na cozinha, viu o bilhete que era na mesma época que eu fui acampar e que eu pedi para eles comprarem uma barraca ainda. Que era a Então, passagem. Caraca. Então a mentira tem perna curta e assim, foi perfeito porque desde que eu voltei desse festival e eu vi as pessoas dançando no meio da natureza, era 2003, 2004, então as raves ou os festivais, eles tinham uma parte muito interessante que era a pista de dança, a conexão com a natureza, poucas pessoas e um negócio que a gente pode chamar de chill out, que é onde a galera
descansava, comia um negócio, sempre teve esse link com incenso, figuras indianas e tudo mais. E aí eu cheguei de viagem. Eu fui com 4 amigos e a gente decidiu fazer um curso de DJ. Fizemos o curso de DJ. A mentira veio a calhar, eu tive que explicar tudo e foram momentos difíceis. Quando você voltou da viagem, você Um mês depois a gente ficcionário, tipo, quero ser DJ. Quero fazer o que os caras estão fazendo lá, quero entender que botão o cara tava apertando, como as pessoas dançam tanto no meio da natureza, como sobrevivem, de onde vêm, pra onde vão. Do que se alimentam. Sexta no Globo Repórter. Sabe assim? E aí eu fiquei maravilhado e foi tudo acontecendo. Uma que eu precisei passar por aquele aprendizado de vida de não mentir. Então na minha família não tinha artista, não tinha dono de balada, dono de festa. E acho que respondendo a sua pergunta foi realmente 100% de vontade colocada naquilo. Determinação. Muita. Que daí vai juntando a sorte, né? Eu acho que quando a gente tá realmente focado naquilo e fazendo aquilo com amor, o universo vai conspirando. Então, esses 18 anos, são retratos e resultados de uma plantação constante. Então, foi difícil no começo convencer ou conquistar a minha família. Eu aprender a tomar não de marca com uma ideia de uma festa. E hoje em dia, essa festa de alguns nãos virou a empresa que a gente tem. Então, é muito gratificante você conseguir também transformar o seu sonho no sonho de outras pessoas que daí ajudam a fazer esse sonho ficar saudável, ficar sustentável, porque daí não é mais o sonho de uma pessoa, é o sonho de várias. Lógico, cada um tem seus objetivos pessoais dentro, mas o contexto geral é muito legal. E esses 18 anos tem pessoas que vão em festas que eu toco e faço há 18 anos. Então acompanham essa trajetória inteira. E inclusive meus pais, né? Que da primeira mentira. Descobriram que não foi pro acabamento. Quando você resolveu que ia estudar pra ser DJ, que você ia trabalhar com isso, rolou uma oposição da sua família? Tipo, mano, isso aí não é trampo, um discurso assim? Ou, tipo, eles te apoiaram e... Nas entrelinhas rolava pelo fato de todo mundo, naquela época ainda, 18 anos atrás, acho que nos últimos 10, o lance DJ, com a ajuda de um Alok Vintage, todo o processo de que eles passaram e que a gente passou na música eletrônica, ficou mais fácil de entender o que era a profissão DJ e o que ele fazia, e não era 100% um drogado ou uma pessoa que naquele estereótipo estaria acordando tarde todo dia, não fazia esporte ou qualquer coisa do tipo. Mas foi um pouco difícil no sistema de eu também entender, né? Porque ao mesmo tempo que eu tinha esse objetivo claro de querer trabalhar ou viver disso, também tinha outra metade minha pós-adolescente ou adolescente, não sei até que idade vai isso. Eu sou até hoje. Então, eu também Depende da cabeça interna. de cada um. Eu sou até hoje. Mas naquela época eu curtia a farra também. Eu não tinha escolhido só por causa do trabalho, então tinha o fato de poder viver de festa e ir em festas o tempo inteiro. E não ter um trabalho formal. Então a grande dificuldade era saber dosar e equilibrar o como se trabalha com festa, como se toca em festa, como você consegue se trabalhar para ser e se tornar um ser humano mais humilde e não mais egóico, como acontece com pessoas que não estão com essa consciência, como buscar essa consciência para que você consiga ter o amor por fazer um esporte e não se detonar para aquela parábola do sucesso de um artista durar muito pouco. É muito fácil se perder, né, nessa parada, muito. Porque a oferta de coisas que não vão fazer bem pra nossa saúde física, mental, nesse meio, ela é intensa, né, cara, assim. Acho que a pior droga é o ego, que ela vem seguida do dinheiro e da fama, e o como ela pode deturpar a nossa mente, ainda mais vivendo de noite, é muito transitório, né? Então eu lembro de fases que amigos que namoravam terminavam de namorar, e aí eles frequentavam mais a minha vida. Porque eles estavam solteiros, porque tem esse estereótipo, tô do lado dele, então aqui vai rolar mais coisa também, tô solteiro, agora eu posso sair. É aquele namoro que vocês consideram uma prisão, né? Então quando você sai parece que encontrou o paraíso, só que na verdade você criou a prisão e o paraíso. E estereotipou o paraíso. E o que você imagina ser o paraíso, porque o paraíso também não é só sair, né? É uma loucura isso. Mas assim, o grande desafio que eu me sinto hoje em dia e tento batalhar é para equilibrar esses dois lados. Que é a noite e o lado
do esporte, o lado do saudável e a mente saudável, né? É a mental, física e espiritual. É isso. Em que Visão. Em que momento você acredita que na sua carreira, só pra... Mais uma vez, desculpa, Nina. Que, amigo, imagina. Que eu fiquei curioso agora. Em que momento você acha que da sua carreira você começou a tomar uma proporção, ter um público, ter fama, ganhar dinheiro em cima disso? E aí, como você pontuou, em que momento você conseguiu separar o que estava te levando para um lado mais egocêntrico, de saber que você era um cara foda, fazia um trampo foda e movia uma multidão para ouvir o seu som, o seu trabalho? Em que momento você acha que você chegou, olhou e falou, não, isso é ego, ou isso não adiciona no meu trabalho, e se eu for por esse lado eu vou ser um ser humano melhor? Eu acho que ele é constante, né? Esses momentos, eles são constantes. É quase que praticar um esporte. Não adianta parar um momento que você já sentiu isso. Porque a partir do momento que você parou, algo vai acontecer porque você não está mais plantando naquele sentido, né? Então, assim, não teve um momento específico, mas tiveram vários momentos onde eu bati com a cabeça num suposto muro imaginário e precisava decidir se eu ia para a direita ou para a esquerda. E de conselhos e comentários dos amigos, dos familiares, das pessoas, é sempre um desafio, né? O conselho, ele é baseado no conselho da vivência e experiência daquela pessoa que está aconselhando. E não necessariamente seria a melhor atitude para você tomar. Ou certo ou errado, não Nossa, necessariamente. então ao longo desses anos teve idas e vindas de decisões importantes que eu precisava abdicar de certos prazeres e lazeres por um bem maior a médio ou longo prazo, assim. E aí essa conexão com o chill out, eu falei desse lugar de descanso dos festivais, e rolou uma conexão com a parte do yoga. Eu acho que a partir do momento que eu comecei a praticar yoga, eu comecei a entender também as minhas emoções. E aprender o que a gente não aprende na escola, que seria uma gestão emocional, né? De você entender por que você está sentindo aquilo, o que você está sentindo, o que está te causando aquilo. E aí é colocar em prática, né? Porque na noite também tá todo mundo um pouco... Não sempre, mas em vários ambientes a galera tá mais alterada, né? Então é como você lidar com você mesmo no dia e na noite. Na dualidade, assim. Então é um exercício constante. Acho que os momentos, terminando o que você perguntou, foram momentos nos primeiros anos sempre na parte do sofrimento, em que dava porrada, machucava e aí precisava repensar. Até o momento que essa transição vai acontecendo, acho que na vida de todo mundo. Você não precisa mais sofrer para aprender. E aí começa a brincadeira. Ou não, né? Às vezes tem gente que pode passar uma vida inteira Ah, sim, mas à base do sofrimento para aprender alguma coisa. Espero que não. O mundo ficaria bem mais em paz se não fosse Sim. só na dor, né? Eu acho que até o fim dessa entrevista eu vou dar uma chorada. É. Tô sentindo. Tô sentindo. Você tem uma visão muito interessante a respeito da vida e de como você vive a tua vida influencia no que você ama fazer, no que você gosta de fazer. Deve arrepiar, ó. Né? E eu tô encantada, né? Preciso Que dizer. legal. Tô encantada. Tô já criando aqui uma grande admiração por você. Tem pouco tempo que eu ouvi falar a feliz. seu respeito e já Eu tô também. assim, caraca, que cara foda. E aí eu queria que você falasse, na minha cabeça isso é muito claro como isso deve acontecer, mas eu acho que falar pras pessoas que estão ouvindo a gente, como é que essas coisas se influenciam e se conectam, assim, isso de você ser um cara que é tão cuidadoso com a tua saúde mental, com a tua inteligência emocional, buscar desenvolver isso, porque inteligência emocional não é uma coisa que todo mundo sabe o que é, já ouviu falar a respeito, e tampouco que trabalha, né? Então, como é que essas coisas... Como é que essa dança acontece? É isso. Por que é importante pra você trabalhar isso e como isso se conecta e influencia a música que você faz e o trabalho que você desenvolve musicalmente? Acho que é isso. O fato que você falou da dança é muito interessante, né? Porque é uma frequência que você se coloca de um constante aprendizado. Eu acho que daí é a parte de estudar. O estudar, eu digo, estudar filosofia me ajuda muito. Os pensadores, os pensamentos e o que já passou e o que se passa, o que a gente está fazendo aqui como ser humano. O quão breve é essa passagem e o quanto a gente pode aproveitar.
o quanto eu descobri que é ajudando ao próximo sem esperar nada em troca que a gente consegue ganhar paz. E eu fui percebendo que quanto mais eu ajudava, menos pensamentos ruins eu tinha. É uma ligação direta e indireta ao mesmo tempo. Eu acho que as boas práticas, como a prática de meditação, eu fui intensificando com o início do yoga. A meditação em si não está atrelada exatamente ao yoga físico, né? Que são as posições que a gente vê as pessoas fazendo até no Instagram, que é um de ponta cabeça, o outro segurando o dedo, mas o yoga ele ajuda muito a gente a criar elasticidade, não só muscular, quando a gente repete aquele trabalho de ginástica olímpica, onde você não encosta a mão no pé, mas depois de um treinamento constante, você encosta com facilidade. A yoga e a meditação, ela parece que traz uma elasticidade mental. E essa elasticidade mental, somado a essas outras boas práticas, você consegue ter espaço para ter paciência. Que a gente brinca nas aulas de filosofia, que é a ciência da paz, né? E com paciência você consegue prestar atenção no que você está sentindo a hora que algo te incomoda, e em vez de você reagir, você digere e às vezes filtra e não precisa criar um alvoroço. E isso é a mesma coisa quando eu tô tocando. Quando eu tô em todos os momentos da minha vida, no trânsito, é difícil colocar em prática, mas quanto mais dessas boas práticas, que eu ainda somaria os relacionamentos, a gente tem relacionamentos com amigos e com colegas que necessariamente são obrigatórios como ser humano para a gente ter e conviver e aprender através dos outros, a se reconhecer, mas tem alguns tóxicos que precisam ser eliminados que às vezes a gente acaba empurrando com a barriga. E acaba pegando um pouco dessa pessoa, sendo que você não precisa, se você tivesse a coragem de chamar no peito e falar, fica aqui que eu vou seguir aqui. E às vezes a vida coloca inúmeras vezes situações que nos provam que as pessoas são assim e a gente não quer aceitar ou quer, tipo, continuar tendo aquele elo, porque você não consegue imaginar que eu preciso me desconectar disso. É a famosa roda de Sansara que falam, que é essa roda infinita de um espiral que você sobe e desce e você não consegue sair pela tangente, porque existe um medo de sair da zona de conforto, que a zona de conforto exige e nela existe um suor constante. Eu acho que a prática de esporte, ela ajuda muito essa elasticidade mental e a paciência e o bem-estar, pra gente conseguir ter uma noite de sono, pra conseguir tirar pra fora não só as toxinas com o suor, mas fazer um fluxo. Eu vi um documentário outro dia que chama Heal, de cura, e outros que quando eu ligo a TV é só pra ver essas coisas de autoajuda, assim. Eu não sei se a autoajuda é meio estranho falar, porque parece meio bobo, Parece né? que precisa Mas de é ajuda, incrível. né? Não é nada bobo. É maravilhoso a autoajuda, porque na verdade autoconhecimento. Quanto mais a gente se autoajudar, mais a gente consegue ajudar o próximo, né? Porque às vezes a gente tá muito acostumado a ver no externo aquela solução, só que a solução tá bem mais dentro do que fora, do que a gente enxerga, né? E aí, assim, para finalizar as boas práticas, a partir do momento que eu comecei a fazer a meditação, yoga, mais esporte, a tentar controlar um pouco mais as relações que eu tinha com o próprio dinheiro ou com amigos e colegas, eu também acabei diminuindo um pouco a carne. Esse lado de festival ou de yoga, tenho muitos amigos que são veganos, vegetarianos e tudo mais, eu já levantei uma bandeira ou outra de ser chamado disso ou daquilo, mas hoje em dia eu prefiro poder ser tudo ao mesmo tempo, mas o que eu fazer ou fizer, fazer com respeito. Então não precisar ser vegetariano ou vegano, mas eu como muito pouca carne. O que num processo de, como se diz, aquela limpeza interna, talvez diminuir um pouco por um tempo pra gente se autotestar como um laboratório. O nosso corpo é um laboratório. A nossa mente é um laboratório, né? Então, essas boas práticas foram me ajudando a conectar essas pontas numa dança, né? Que seria essa frequência do ser e estar independente da onde, mas estar em paz. Então eu consegui ir de um hotel na Suíça até a ação social no sertão da Bahia, e são dois opostos que na verdade formam o plano que a gente tá, porque não tem nem direita nem esquerda, né? Eu tenho aprendido muito isso, então
Eu acho que é através dessas atividades que eu faço que gera uma paz e talvez uma criatividade ou uma vontade maior de transformar o mundo num lugar melhor, assim. E eu escolho fazer através da música, das festas, mas antes disso, um exemplo como ser humano para mim mesmo. Então, a gente até brinca aqui nas festas, no próprio Sábado de Tarde, vai uma galera que não necessariamente frequenta a música eletrônica assiduamente. E aí, como vão amigos de amigos, rola uma catequização para aquele momento, que era o momento que eu vivia lá quando eu sonhei em ser DJ nos festivais, que rolava uma interação da pista com a pessoa que está tocando, mas não em função porque é a pessoa que está tocando. Ela é quase como se fosse um instrumento, que é o que eu me considero, não é por minha causa. Mas está vindo algo de cima que ali todo mundo está sendo favorecido, inclusive eu. E aí a pista inteira está no momento presente, que é o principal. Porque a gente passa o dia inteiro passando a TV de canal, né, na nossa mente, como se a gente estivesse ali sentado no sofá. Sim. E tá cada hora se preocupando com uma coisa, e essas preocupações, muitas delas nem existem, a gente cria. Então é como diminuir a velocidade da passagem desse canal para ficar em um só. E aí, é isso aí. Tu acredita que a tua evolução como ser humano e ser um ser humano melhor, óbvio que isso vem com amadurecimento, a gente estava comentando antes da gente começar a gravar aqui, que a gente tinha a mesma diferença de idade, né, a Nina mais nova, eu, pra você, eu acho que eu vivo um pouco dessa parte, assim, e aí me deu muita curiosidade quando você começou a falar, e é justamente isso. Em que momento que foi uma virada de chave que você pensou assim... eu preciso ter uma vida mais saudável, eu preciso levar para outro lado, ou não vou levar tanto coisas que não agregam positivamente, ou essas pessoas, X pessoas. Qual foi a virada de chave profissionalmente e pessoal na tua vida que fez tu pensar e falar, puta, eu preciso fazer um projeto social, como você comentou antes pra gente do projeto que você fez na Bahia, né? É. E já comenta um pouco do projeto pra nós, por favor. Eu acho que do lance inicial são 2 pontos. O de conseguir... como é que era o que você falou? Em que momento que foi a chave? O que aconteceu profissionalmente, pessoalmente, que foi a chave que você falou assim, beleza, isso aqui não me agrega mais, ou tipo, me estressar no trânsito não é uma coisa que vai me somar nada, tipo, eu já tenho um aprendizado que isso vai me estressar e não vai mudar nada, então por que eu vou me estressar? Então, beleza. Acho que é fazer o exercício daí que vale a pena a gente olhar pra fora, né? Porque praticamente todas as respostas estão dentro. Mas olhar pra fora do que elencar quais eram os meus heróis e como eles haviam morrido de overdoses, mesmo estando vivos. Tipo, as pessoas que quando eu tinha 18 anos eu me espelhava e pra onde elas tinham ido ou o que elas estavam fazendo. E aí é o grande exemplo da gente aprender com o erro alheio, é entender o que você não quer fazer. O que eu preciso cortar agora pra não fazer o mesmo caminho daquela festa ou daquele ser humano ou daquele artista. E aí implica em muita coisa, né? Porque, na verdade, você tá falando de cortar certos prazeres que você aprendeu... extremas. Você aprendeu a gostar daquele ecossistema e da cadeia alimentar daquele ecossistema por causa de certos prazeres. E como você trocar aquilo e ficar ainda com mais energia, mais em paz para continuar fazendo o que você estava chamando que era a atividade principal, melhor. Então, um dos pontos é o fator externo. E outro ponto... eu acho que foi o de entender o sistema, o quão escuro é a noite, né? A noite, as pessoas... O mecanismo vai te direcionando para os lugares que às vezes não é o que você... Não... Algumas pessoas, o consumo de muito álcool, o consumo de muita droga, o consumo de muito ego, que é o principal. Então isso foi me chocando e falando, cara, eu amo tanto a música e amo tanto esse rolê de festa... e do ambiente, do encontro de pessoas que não teria como eu parar de fazer isso, mas o que eu poderia mudar em mim para também, para os projetos que eu criar ou para as coisas que eu vir a fazer, realmente conseguir tocar as pessoas de outro lado. E eu me encontro nesse momento, assim, eterno, né, de como fazer mais e melhor dentro de um esquema mais saudável e equilibrado. E aí esse lance da ajuda que você falou do projeto social, desde que a gente fez e que eu tive a ideia de fazer a primeira festa, acho que um lance meio marketing também, mas não o lado ruim do marketing. O lado que o ser humano...
O ser humano a parte do marketing interessante é instigar outras mentes a fazer aquilo e ter uma recompensa ou o porquê de fazer aquilo. Você se sentir parte, né? Então, parte de um movimento, parte de uma marca, parte de uma ideia. E aí foi atrelar a doação de livro, roupa, brinquedo ou qualquer coisa na entrada das festas. E aí a pessoa doava e ganhava alguma coisa em troca. E isso lá para 2004, 2005. E foi se intensificando esse galho da árvore. E hoje em dia eu tento fazer algumas ações sociais. E uma das mais interessantes e mais gratificantes e mais incríveis, para mim, a alimentação de alma é levar água para quem não tem no sertão da Bahia. E isso foi através do cara que eu faço acupuntura quase que toda semana. Ele já ia fazer um trabalho lá nos últimos anos. A cidade chama Uauá, o município de Uauá, que é a capital do bode. Bode mesmo, então lá tem carne... Não bode de ficar bodeado. Lá tem carne de bode. Gente, o bicho, no caso. O bode. O bode, a cabra, né? Aquelas, né? Eu como carne, gente. Carne de bode é uma delícia. Então, muito. e dizem que é a mais saudável, porque é a menos gordurosa e o sistema do corpo do bode tem umas coisas assim. E aí, voltando naquele lance do vegetariano, vegano ou qualquer coisa que seja, imagina que eu fui pra lá a 5ª vez agora. A primeira e segunda vez, 2 das casas das famílias não tinha nem energia elétrica. Então, sem energia elétrica não existe geladeira. Né? Se a pessoa não tem nem água, o gerador para gerar energia consome um combustível que não teria dinheiro para pagar. Então, como num sistema que você está durante 2, 3 dias afastado da cidade, você vai dizer não a uma família que te oferece um ensopado de bode ou uma carne de bode assada porque estava pendurado na cozinha como um varal, a carne salgada, tira um pedaço. E é o que eles comem. Então, é gratificante também chegar num momento em que a minha mente não se incomoda mais se eu precisar ou se eu quiser comer a carne e participar daquele momento onde eu estou vivendo a vida deles ali. Não, eu queria fazer um comentário a respeito dessa questão especificamente. Eu acho que também é bem diferente, assim, o consumo de carne nesse contexto e o nosso consumo aqui, a gente que está aqui em São Paulo, por exemplo, que é uma grande metrópole, o que a gente consome de carne... a gente tem muita opção e o que a gente consome de carne é carne que é produzida em grande escala, né, em larga escala. Essa carne que você consumiu lá... muito provavelmente foi aquela família que criou aquele animal. Exatamente. Ou foi um vizinho daquela família que criou aquele animal de um vizinho que tinha ali 10 cabeças de bode no quintal, não 300, né? Então é outra maneira de consumir comida, de pensar o alimento. É tudo muito no respeito pelo que você está fazendo e por que está fazendo, né? E aí, ao longo desses 5, 6 anos, a gente já perfurou o solo 5 vezes. E essa perfuração... Você vai numa equipe com quantas pessoas? Essa vez foi o videomaker e o filho do Flávio da acupuntura, que é o Fábio. A gente voltou agora sexta passada, 5 dias atrás, então ficamos lá 5 dias intensos, depois de 19 sem poder ir por causa da pandemia, né? Então agora com uma diminuição ou com essa possibilidade de poder ir e vir, né? Do Pode Vir o nome. Mas foi muito interessante voltar, né? Foi a 5ª vez que eu fui. A gente inaugurou o 4º e o 5º poço artesiano que construímos com certa dificuldade durante a pandemia. Você coloca a mão na massa, literalmente, na hora de construir o... Não, tem que contratar um geólogo, o geólogo faz um estudo do solo, o solo tem que ser perfurado e muitas vezes a perfuração, que já custa, ela não atinge a água mais pura. Até atinge o lençol, mas às vezes é água que eles chamam ácida, que tem magnésio, tem um pouco de sal. Que acaba sendo alguma coisa do solo e pegando no... Entendi. É uma má sorte, digamos. Mas é muito interessante poder viver e conviver com essas famílias, que hoje em dia são parte da minha família. E ser o mesmo olhar que eu tenho com a Neide lá, que tem a Neide e o Olímpio, é o mesmo olhar da minha avó no Natal. Foi aí que acho que foi um dos marcos que você perguntou alguma vez, do porquê estou fazendo, né? Porque estou fazendo porque cada vez mais eu reconheço que todas as pessoas que estão nessa vida que é breve são parte de uma mesma família que também não tem tanta separação como ensinaram a gente ou como a gente vem acreditando que ao longo desses últimos anos, né, aos centenas de anos, mas o amor que eu recebo deles, a possibilidade de poder fazer as pessoas participarem dessas ações sociais. Então,
É a mesma analogia que eu faço quando tá tocando lá e tá todo mundo no momento presente, ganhando de presente esse momento presente, que é se sentir bem e em paz, sem o antes e o depois, é o que eu me sinto fazendo lá, porque no fim a gente acaba fazendo crowdfundings, então eu até crio produtos da minha própria marca do Dré, assim, de pegar uma amiga estilista, fazer uma roupa ou outra, que eu já fiz pra ida de um Burning Man ou outro, e aí virou uma marca de roupa, virou uma marca que a gente faz garrafinha térmica. Então vende esses produtos, todo o suposto lucro vai para essa bolsa de moedas que a gente consegue perfurar e fazer um poço artesiano. Então de 15 a 20 mil faz um poço. Antes, quando não tinha energia elétrica, precisava do gerador. Mas é muito legal poder ser esse instrumento também de poder ter o tempo e a disposição para ir lá. E aí o presenteado também acaba sendo a pessoa que ajuda, não o ajudado, né? Total. E Caramba. através disso. Aprendizado. E fica mais do que qualquer outra coisa, fica um exemplo para todo mundo que vê, entender que dá para ajudar de diferentes formas. Seja o sorriso para o porteiro, seja você pegar alguma coisa que alguém derrubou na rua, seja você começar uma relação não do 0 e sim do 100. E a gente conviver com um pouco mais de paz entre as pessoas que a gente julga não conhecer, né? E aí também induzir as pessoas a poder ajudar o próximo. Não precisa ser esse projeto específico. Tem tantas pessoas que precisam de ajuda. Na verdade, dentro da nossa própria família, a gente poderia ajudar mais. Mas às vezes a gente já criou tanto um estereótipo do que seria aquela tia ou primo que você gosta e não gosta de certas coisas. E aí é isso. É muito interessante porque eu acabei pegando um músico lá também, que nem a gente falou que vai fazer uma música junto. Tá gravado Tá agora. gravado. Vamos fazer uma collab e aproveitar o estúdio daqui. Só vamos, já tô. Mas assim, peguei um músico local também, que é o Cláudio Barris, que tinha uma música local, que era de Uauá, e transformei numa música, e tá no Spotify, chama Berro das Pedras. E agora eu conheci o Quinto Poço, a gente fez na casa de uma pastora. E ela tem uma vida muito, muito incrível de ajuda ao próximo. Durante a pandemia, em vez de se preocupar com uma nova perfuração, também a gente se preocupou em manter e dar suporte a essas famílias, que agora o clima dessa volta da viagem é um clima de pós-guerra, porque mesmo com água desestruturou totalmente, porque eles não conseguiam mais vender o que produziam, ou às vezes continuar produzindo o que produziam antes, apesar de ter a água, as contas não pararam de chegar, então a gente está fazendo a manutenção dessas famílias para começar a pensar num sexto poço, porque mais importante do que entregar a chave é fazer a pessoa aprender a mexer na fechadura, né? E aí, esse é o trabalho social que eu acho que, como mais um ponto das boas práticas, me ajuda muito a ter uma paz na hora de criar uma música, ou ter um propósito na hora de criar uma festa, ou de estar vivo mesmo, de poder se sentir mais útil. E não uma corrida para aquele sucesso que a gente nunca sabe qual é, ou para acumular rios de dinheiro e se aposentar, porque quando trabalha com o que ama, não tem parar de trabalhar, e quando une essas coisas também não tem muito descanso, né? Lógico que parar para tomar sol um momento ou outro, faz uma coisa ou outra, deita na cama, dorme, mas eu acho que nessa vida aqui a gente não veio muito a passeio. Então tem tanta coisa para fazer, para a gente aprender e ensinar, que um trabalho social, ele deveria ser uma das aulas da escola, assim como a gestão emocional que a gente falou e a gestão financeira, né? Ô, A gente tem caraca, velho. Poxa, Gestão financeira pegou pesado. eu disse que eu ia chorar até o fim desse episódio. A gente tem medo do dinheiro, né? Foda. É foda, a maneira como a gente constrói a relação com o dinheiro olha, é muito difícil, assim. E muda muito de classe social para classe social, né? Como essa relação é construída. Crenças, né? Você comentou sobre a sua festa, né? E o quão que você vai adaptando ela para esses seus novos propósitos conforme você foi amadurecendo na vida. Mas eu queria entender, de tudo isso que você falou, qual é o seu objetivo hoje no momento que você tá tocando? Tipo, o quão você quer mudar a vida de uma pessoa ou qual o seu propósito para adicionar algo na vida de alguém através do seu trabalho, através da música?
Eu acho que causar bons momentos ou criar aquele marco, que nem a gente pega um livro ou um texto, que hoje em dia tá mais fácil a gente grifar com o dedo, mas nem vai pegar um marca-texto e marcar aquele texto. Pra você abrir na página e Ah, lembrar uma vez, daquela uma vez que ele frase. tá marcado, eu gravar, talvez, ou imprintar, ou tatuar no coração da mente daquela pessoa que tá ali presente, que existe o momento presente, que existe o fator se sentir bem, e que isso pode ser uma prática diária e constante. Então, é causar um pouco do que a gente falou aqui antes de começar a gravação, que é olhar para trás e ver que agora, por exemplo, eu tô tocando num casamento de pessoas que se conheceram comigo tocando num sábado de tarde, que é uma festa minha, e que eles namoraram 3 anos, eles ficaram noivos e agora estão casando. Então você participa, é a mesma coisa do lance de dar um suporte nas famílias do sertão. É você acompanhar o crescimento daquela pessoa, independente se você vê ela toda semana, mês. Mas existe uma conexão maior entre nós, como seres humanos, de realmente se sentir bem e aproveitar as conquistas daquela pessoa. Então, hoje tocar pra mim é muito mais ter essa troca humana e às vezes invisível, mas que você vai construindo mais um legado do que um objetivo que eu tinha lá atrás, que às vezes era simplesmente Ganhar dinheiro e viajar. fazer sucesso e tocar em todos os grandes Eu festivais. acho que a primeira coisa é. Eu acredito, né, também enquanto artista, assim, que é a conexão, né? Que é o que leva a gente ali pro rolê. Tipo, fazer música é mó gostoso, mó delícia e tal. E aí, quando a gente percebe que a gente consegue se conectar com gente que a gente nunca viu antes na vida, É maravilhoso. é muito incrível. Você fica, véi, isso aqui é mágico. E a música é uma linguagem universal, né? Do mesmo jeito que a gente fala português, tem inglês, tem italiano, a música ela é E é um universal, né? sentimento também, né? E aí minha grande vontade é poder viajar com o Sábado de Tarde também para outros estados, sabe? Eu poder tocar mais tempo e naturalmente tem esse lance de... Vai acontecer, amigo. Falou aqui no Pode Vir, é profetizado. Na hora. Yes. E aí poder também fazer, né? Tem esse crescimento. Não dá pra falar que eu também só quero as coisas espirituais e invisíveis. Não, eu tenho os objetivos que é o que eu tenho feito nesses últimos Profissionais. 18 anos. Preciso não, quero movimentar cada vez mais dinheiro, que meu cachê aumente, que eu consiga transformar shows em grandes shows. Até porque tu atinge mais pessoas assim. Mas que eu não perca o sistema criança de se divertir fazendo o que eu estou fazendo, tendo a habilidade que acho que ao longo desses anos foi a dificuldade que virou uma habilidade, que é manter metade artista, metade administrador de empresa, e dentro disso ter esse equilíbrio das atividades. Porque daí eu não tenho o estereótipo de um artista doidão e também não sou quadrado como um administrador. É aquelas coisas, né, gente? Artista também paga conta, Exato. chega a boleto igual, assim, E entendeu? a gente tem um sistema no Brasil de artista que geralmente ele dá certo ou estoura com uma música, mas não tem base nenhuma, né? Então tem sempre um outro ser humano que é um suposto amigo que virou manager, que também não tem tantos estudos. A gente ainda é infantil nesse aspecto, né? Como país, Falta como profissionalismo. cultura. E vai sempre no lance meio churrasco, do churrasco virou um restaurante, do restaurante virou um shopping, e às vezes foge do controle, Eu né? acho que no caso do churrasco pro restaurante, pro shopping, é mais organizado, inclusive. Exato. Dependendo da situação, costuma ser mais organizado isso aí do que a carreira musical. E aí é isso, né? Vai apagando um pouco de incêndio. Então, como conseguir aproveitar a jornada e não fazer ela durar tão pouco assim, de fazer um sucesso e de repente entrar em depressão porque ninguém mais quer te ver. Tocando. Entende? Um negócio desse. Eu tento trabalhar muito isso para que isso não vire um monstro, porque no fim das contas a gente que cria esses monstros, né? Uhum. Dos medos e de alimentar esses medos. Então, acho que com festa e com um lado de tocar é poder tocar em outros estados, coisas que eu ainda não fiz. Eu acho que eu toquei mais fora do Brasil do que fora de São Paulo. de São Paulo em si, se a gente colocar uma média. Lógico que todo Réveillon eu vou tocar em vários lugares, toco na Bahia sempre, Universo Paralelo desde 2006. Mas tem tanto pra fazer aqui ainda. E aí me empolga, porque eu tô fazendo há 18 anos e parece que eu comecei ontem. Mais como experiência de quem tá fazendo há muito tempo.
E essa parte da experiência e o que tu comentou de aprender talvez com os teus ídolos, de não repetir os erros deles, e pensando que tu tem uma empresa hoje, um negócio, que tu trabalha música, trabalha festa, você chegou a pensar já em novos talentos? Tipo, surgiu um moleque com a sua idade, com 17, 18 anos, daqui a pouco começou a tocar, chegou em você já pensou em, tipo, administrar a carreira dos moleques mais novos e dar um direcionamento pra eles através da tua empresa? Sim, informalmente eu já faço isso como ser humano, nem dentro da empresa. Tentei manter essa parte ainda mais no lado amor pelo aquilo que se faz e não mordendo uma parte da parte final. Antes do contrato vem essa relação toda. Então tem, por exemplo, se a gente pegar o Gabriel, que me acompanha desde os 14. Então, eu fazia academia com o professor, ele falou, esse menino vai te chamar, cuidado, que ele tem 14 anos, ele pode ser muito chato. Falei, não, tô acostumado, vem aqui, vem lá, não sei o quê. Hoje em dia, esse menino tá com 21. Ele me acompanhou em mais de 80 tocadas. Uau. Até ele fazer 18, os pais escreviam uma autorização ou ia alguém acompanhando, mas ele ficava do lado do palco. E nisso, ele foi acumulando horas de voo sem pilotar. E hoje... E querendo pilotar. Antes ele era um menino mais introvertido ou tímido, hoje ele toca, ele cria coisas pra mim, ele ganha dinheiro com isso e está sobrevivendo disso. Tá com 21 ainda, então não tem um império, não tem músicas estouradas, mas tem experiência de um cara de uma idade mais avançada. Uhum. E esse é um exemplo de poder direcionar seres humanos que teriam um sonho, que não... teriam chegado até aqui se não tivesse as pelo menos facilitações do caminho. As dicas que eu possa ter dado. E com certeza, para eu fazer isso, eu tive que sair de uma zona de conforto. Porque o mais fácil era fazer. Para de me mandar mensagem, né, meu amigo? Eu tenho muito mais coisa para fazer, muito mais importante do que falar com você. E ele era chato aos 14 anos? Era um pouco, porque manda muita mensagem, mas aí depois você vai aprendendo a lidar. E você fala, até aqui dá, até aqui não dá. Qual é o seu signo? Aquelas, né? É virgem. Ai, entendi agora. Tá tudo explicado. Sou meio muito organizado. Praticidade, muita coisa assim, tem que ser muito direta. Tô te entendendo. Eu entendo porque eu me sinto assim também. Eu falo assim, gente, para de me mandar mensagem, para de me mandar oi, tudo bem, diz logo o que você quer. Exatamente. Fala logo, direto ao assunto, pelo amor de Deus. Mas eu sempre gostei muito de ter uma relação, até com os nossos fornecedores que a gente contrata para festa, desde limpeza, segurança. As marcas que nos patrocinam, sabe assim, que dão força para as ideias virarem realidade, para as festas terem 30 edições como tem o Dretarde, para a Inner ter virado de uma festa uma empresa. A gente depende dessa interdependência das marcas. Mas no meio dessa ligação entre marca e empresa de evento, tem os artistas, né? E tem a minha metade aqui atuando como gestor da empresa junto com o Caio, mas tem a parte artística e a conexão e a necessidade de trazer artistas novos também. Então, a ajuda que talvez eu não tive, eu consigo dar para outras pessoas, independente de ter um interesse financeiro, que eu coloco em segundo aspecto. Porque daí eu acho que eu também estou fazendo ação social aí, entendeu? Uma ação social não necessariamente a gente doar uma roupa ou doar dinheiro para uma ONG. Uma ação social é a gente pegar uma pessoa dessa e se propor a ajudar. Uhum. Mas uma ajuda é uma ajuda real quando ela é constante. E não quando você quando ela é sincera. Quando você pega isso aqui e fala, não, toma lá, e vira o rosto. Lógico que isso acontece. Você parar no farol e doar alguma coisa é maravilhoso. É necessário também. Mas você não sabe o que virou. Não é um aprendizado ou um legado para aquela pessoa. Não é uma coisa que tem um efeito a tão longo prazo, né? Exatamente. E é disso que a gente precisa mais. A gente precisa de médio a longo prazo nesse nosso país. Total. E nesse nosso mundo, né? Total. E assim como tu falou da chave, de ensinar a virar a chave em vez de só dar a chave, é muito mais precioso tu ensinar os caminhos e baseado no teu aprendizado através, não necessariamente erro, né? Porque nem tudo é erro, é aprendizado propriamente. Com certeza. Mas é tu ensinar o que tu teve de aprendizado na tua jornada para que aquela pessoa não sofra, às vezes, coisas que tu acabou sofrendo, justamente por não saber e não propriamente por estar errando. Eu vou complementar essa tua fala e vou dizer que eu acho as duas coisas muito importantes. Eu não acho que nenhuma é mais ou menos que a outra. Que a gente tem uma carência nessas profissões que não são profissões acadêmicas, né? Como músico ou como atleta. Até gamer agora, né? Você não tem faculdade de game. Então, a gente tem uma carência... A gente tem uma carência de informação, tanto no sentido de como que faz a coisa, e, né, da prática mesmo, da prática musical,
e de como monetiza a coisa. Qual é o caminho para monetizar isso aqui? Como é que eu me profissionalizo? Como é que eu não vou ser um chatão? Como é que eu não vou perder negociação, sabe? Como é que eu converso com quem pode me oferecer oportunidade de trabalho? Eu acho que a gente tem carência das duas coisas. Então, até porque, inclusive, pensando no mercado musical, gente, fazer música é caro. Fazer música é muito caro. Equipamento, principalmente você enquanto DJ, velho, equipamento de DJ... Muito. Agora com o dólar, caro, então. Velho. Então, gente. Se a gasolina tá esse preço, imagina os equipamentos. Pois é, então eu acho que assim, as duas coisas elas estão assim, pau a pau em nível de importância. Tanto o dar a chave, quanto ensinar a virar. É importante as duas coisas pra caralho, porque pegar a chave, viado, tá fácil não, tá cara essa chave. Onde que tá seu estúdio hoje? Meu estúdio era num hotel e agora na pandemia eu passei pra mesma casa que é a Inner, nossa empresa de eventos. Então eu otimizei, porque na pandemia eu parei de morar em hotel, eu morei durante 5 anos, não que isso tenha acabado, mas foi um pause, até para fazer sentido para o que eu estava gastando no meu conforto pessoal para poder distribuir entre as pessoas que trabalhavam comigo. Eu não me sentia bem na ideia de eu cortar alguém antes de cortar o meu hotel, porque tinha uma regalia atrelada e eu fiz por merecer. Então eu não deixo de ter alguns confortos também. Porque a gente vive num mundo que tem essas duas coisas. É o equilíbrio que faz o sucesso acontecer, né? O sucesso nesse caso seria a paz. Também não dá pra falar, puta, eu vou viver só com o mínimo possível. Não, dá pra ter os dois, né? Dá pra viajar na econômica, dá pra viajar numa outra classe, dá pra ir de carro, dá pra ir de bicicleta, dá pra fazer tudo. E aí, para otimizar essa coisa, eu passei meu estúdio para a mesma empresa que eu já tinha a casa. E aí otimizou, tá gostoso. E aí o próximo ponto é ver se nos próximos 3 anos eu vou partir para um hotel, ou 2 anos, e cumprir daí, depois desses 2 anos, a minha vontade de ter um estúdio mais no meio do mato. Assim. Cara, teve essa parada, a gente falou antes do podcast, só que aí você tá falando aqui com a gente, porque a gente já trocou essa ideia antes da gente começar a gravar. Mas pra quem tá ouvindo a gente, eu fui stalkear o Dre antes da entrevista. E aí eu li umas coisas e, tipo, eu li que ele morou num hotel, velho. Eu fiquei assim, como esse cara morou no hotel? Mais que isso, ele não só morou, como ele construiu um estúdio dentro do hotel. Eu falei, não, abusado! Aí, tipo, você já falou um pouco, mas se você quiser explicar mais, tipo, por que você foi morar no hotel? Qual é a vida nômade? É de não fixar raízes em algum lugar? A vida nômade e a força da vida de você fazer uma amizade com você mesmo com mais agilidade. Que eu sempre gostei muito de viajar, acho que o fato de eu ter escolhido tocar foi pelas viagens, também como um fator empolgante e instigante. Então, eu acabei nesses últimos 10 anos tocando umas 34 vezes, 33 fora do Brasil. 80% delas foram viajando sozinho. Então, você tem que aprender a conviver bem e se sentir em casa no aeroporto e num quarto de hotel. Muitas das pessoas, quando falam a primeira vez, quando eu falava que morava em hotel, falam, pô, mas é muito impessoal. É impessoal se a pessoa que estiver naquele papel achar impessoal, mas eu nunca achei impessoal. Porque tem coisa mais pessoal do que você ver um trânsito de pessoas o tempo inteiro naquele lugar onde tudo acontece. Então sempre me fascinou muito a viagem, o hotel e o aeroporto. E eu falei, bom, enquanto eu não vou criar raízes, que foi o que eu falei, de ter um sonho, um dos sonhos ao longo dos anos era morar num hotel. Falei, não, ainda vou conseguir, que eu era cheio de querer fazer, e sou ainda, de fazer parceria com marca e conseguir cortar um certo custo que eu teria, como, por exemplo, o carro, e utilizar aquele dinheiro que seria gasto ou seria investido de outra maneira. E aí comecei a morar no hotel e deu certo. Até que eu acho que a plantação constante trouxe um cruzamento universal ali de caminhos que me trouxe a possibilidade de ainda ter um estúdio. Eram inúmeros fatores que naquele momento, se eu falasse sim, daria. Lógico que eu falar sim, eu estaria falando não para outra coisa. Que era o de ter o estúdio no meio do mato. Que é o que eu quero fazer agora daqui 3 anos. Então a gente sempre colocar uma meta, um sonho para um pouquinho para frente e cumprindo ela como um checklist. Mini metas do que uma meta maior que às vezes parece mais distante. E é muito gostoso poder fazer isso. E assim, o morar no hotel sempre foi algo interessante, porque todo fim de semana eu saio para tocar, há 17 anos.
Então são raros os fins de semana que eu tenho com os meus próprios amigos. Eles foram diminuindo conforme esses anos. Mas nem por isso eu perdi a amizade com eles. Então o fato de estar num hotel e voltar com a cama arrumada e ter um lugar menor me fez ter menos coisas. É mais o que hoje em dia tem no Netflix da vida, um minimalismo, né? De você ter menos coisas. Então eu tenho parceria com Storage, que é o Good Storage, de você poder guardar coisas fora da sua casa. Então morar num hotel eu aprendi a ter menos. Só o que dá pra carregar. Menos coisas materiais e um conforto gostoso, porque às vezes eu tinha a comida na porta do quarto sem precisar chamar um iFood, porque já tinha a cozinha do hotel. Eu já conhecia os cozinheiros, já conhecia a galera inteira, então virou uma grande família. Gente, muito virginiano, meu Deus. Agora que você falou teu Não, signo. Mas por isso que não ficou impessoal, porque eu não tratei de um jeito impessoal. Então, Aham. É que vai ser impessoal pra quem a vida inteira morou numa casa, numa família e tal, e aí tá comparando. Tudo é comparado E acho ao que quê? também tem um negócio de como você se sente, de como você se relaciona com o espaço físico e também consigo próprio, né? Tipo, pô, eu tomava café da manhã com a gerente do hotel algum dia, o outro dia eu saía pra tomar um café num outro com a Letícia da recepção, que virou uma amiga. Então, é o como você trata o próximo, ou como você tem bloqueios ou não bloqueios mentais, que aquela situação específica vai ser favorável ou não. E aí, eu acho que até eu ter minha casinha no interior, que seria em Vinhedo, nesses próximos 2 anos, eu vou tentar morar num hotel de novo. E de todas as viagens, todos os lugares que tocou, todos os países, você falou que já tocou mais em países do que no Brasil. Qual foi o lugar mais da hora que você já tocou, experiência profissional mesmo? Tipo, público ou vibe ou... Eu posso elencar 3. Eu não vou colocar nessas 3 as minhas próprias festas, porque cada ano e cada tocada... Advogar em causa própria. Não, é maravilhoso, assim, é outra sensação, por ter conseguido ter esse lance artista, de ter o próprio ecossistema, né? Mas vamos elencar 3. Começa pelo Universo Paralelo na Bahia, que é made in Brasil e é maravilhoso. É o meu retrato do amor pros festivais. As pessoas na beira da praia, o céu, que eu sonhei em ser DJ e lá volto hoje tocando. Então, ter abrido ou aberto, não sei qual é a palavra certa. a gente entende dos dois jeitos. Mas o leque musical para eu poder conseguir tocar meu som numa pista club, que é um som mais house, uma pista trance, que foi da onde eu vim no começo dos festivais, só tocava trance, e poder tocar o que o yoga me traz são as músicas de chill out. Então, no Universo Paralelo, eu tenho essas 3 lembranças e essas recompensas Desses 3 momentos. claras. Eu consigo me transportar para quando eu tava no meio da pista, quando eu nem fazia festa e sonhava em ser DJ e ter uma festa. Eu consigo, em um estalo, voltar para aquela praia. Então, ali tá linkado muito com um pedido ao além, que dependeria de mim, mas que eu consigo ver hoje em dia acontecendo. Aí, com certeza, a Disneylândia de um adulto é a Ibiza, que gosta de música eletrônica, então lá seria a Meca. Quando que foi o primeiro ano que você tocou lá? 2008. E aí foi o primeiro convite, ele tocou numa balada que eu era residente aqui, que chamava Manga Rosa, que era uma das principais, que inclusive foi minha escola, minha pós-graduação, vai. MBA. E a gente pegou essa noite de uma balada gringa, que era Privilege, e o gringo veio tocar e falou, pô, gostei de você tocando antes de mim, eu posso te fazer um convite, você aceita se quiser e eu te convido pra ir pra lá, mas eu não vou te pagar nada, nem a passagem. Aí eu falei, beleza, já tô juntando dinheiro na gaveta, que naquela época era muito menos cartão, muito menos Pix, nem se fala, né? Então era dinheiro vivo, eu tinha minha gavetinha lotada ali, um pouquinho de dinheirinho. E, obviamente, com uns 18 anos, acho que eu tive uma conta no banco. Essa época já devia ter 21, 22. E falei, pô, eu não invisto na bolsa, não estudei parte de mercado financeiro, eu vou investir... gostaria de ir eu vou investir em mim, Eu peguei o dinheiro, falei, yes, vou lá. E aí fui Sozinho. com a cara e com a coragem. Então esse foi o primeiro daqueles Desenrolava lances... no inglês? Graças a Deus, meus pais também não colocaram na aula de piano, mas no esporte e na aula de inglês rolou. Boa. Agradeço muito, né, por ter tido essa facilidade. E pela família da minha mãe do interior, veio de bate-pronto um passaporte italiano, o que ajuda muito a entrada naquele continente, né? E aí foi uma das principais tocadas que eu já tive. Não essa primeira, mas Ibiza elencando o lugar como uma das top 3, né? Universo Paralelo a primeira, a segunda Ibiza e a terceira o Burning Man, que é o festival nos Estados Unidos, que é muito mais que um festival, então ele é considerado uma cidade.
Caraca. São 70 mil pessoas. 70 mil pessoas juntas num deserto, onde ela é a sétima, não lembro se quarta ou sétima maior cidade do estado de Nevada enquanto ela existe. Ela só existe durante aquele período. E o Burning Man, ele é muito mais do que um festival, por isso que é uma cidade. Porque Experiência. tem pessoas que não estão lá pela música eletrônica, tem pessoas que vão lá para simplesmente participar de um camping. Então tem camping do Xamã, tem camping dos caras de rock, tem um camping do Patins, tem é o que eles chamam de playa, que é um espaço desértico que você anda de bicicleta e visita inúmeras instalações artísticas. Nossa, me interessa pelo camping do Patins. É um life changing, assim, é quase que um boost somado àquelas boas práticas que a gente falou. Estar num lugar desse, tendo a chance de ver aquilo como um laboratório humano, das pessoas olhando no olho, de ter 10 princípios, de você não ter marca aparecendo, você ter pessoas que fazem parte de um camp e aquele camp entrega algo para a cidade. Então, existe um compartilhamento, uma interdependência das pessoas, onde o andar a pé e a bicicleta sobrepõem ao carro. O carro tem uma velocidade mínima. Os art cars, que seriam os carros alegóricos que a gente tem aqui no Carnaval, construídos durante o ano todo para aquele grupo de pessoas ir. Como você consegue criar novos amigos, não deixar rastro, não ter lixo no chão. Se você vê alguém derrubando um lixo, você pega, e você não fala que a pessoa derrubou, você pega e você cuida. Nossa. E boca fechada. São coisas tão simples e tão básicas, mas que a convivência ali me transformou muito para dar ideia para novas festas, ou o que eu queria passar, no que eu estava fazendo, e por que eu estava fazendo. Então é um grande intercâmbio de um ano em uma semana, aquele lugar. Que foda. Ele ficou um pouco mais, ao longo do tempo, mais famoso pelo Instagram ou pelas fotos que hoje em dia a gente vê circulando, porque tem uma facilidade maior de sinal, mas não por isso ele perdeu a beleza e a parte cultural e mágica que é só estando lá para viver. E você ter contato com outros seres humanos que não necessariamente você conhece, e sim, eles já são considerados parte de uma família, e você consegue se sentir bem conhecendo a pessoa agora, assim, sabe? Sim. Então não tem esse Sabendo que bloqueio. ela tá lá num propósito muito parecido com o seu. Isso. Independente do gosto musical, independente se a pessoa é gorda, magra, e ali você tem um lance de se vestir caracteristicamente, mas cada um se veste do jeito que gostaria, ou pelado, ou X. Você acha que é uma semana na vida da pessoa que ela pode ser alguém que ela não pode ser o resto do ano? Sim, e se Deus quiser pode ser o ano inteiro, né, num futuro Que próximo, ela gostaria que fosse o ano inteiro? onde a gente possa ser mais e ter menos. É lógico que tem muitas questões, mas é muito maravilhoso você ver muitas pessoas convivendo e uma organização que não é culpa de alguém, mas que essa organização é feita por cada pessoa fazendo um pouquinho. Existe um senso de comunidade, Muito coletividade maior, sim. muito forte e, enfim, ativa. As pessoas, elas exercem isso ali. Que era pra ser o que a gente vive, era pra ser a sociedade, mas não é. Uma cidade, né, um país e a conformidade ou a frequência da dança que a gente falou entre as práticas, né, o como misturar a tocada, um lance de DJ com o lado espiritual, mas é o como a gente, com boas práticas diárias, conseguir manter uma paz maior, né, num condomínio, num prédio, numa casa, num bairro, numa cidade, num país. Foda. É que eu acho que também que pra gente conseguir trazer isso, assim, pra um ambiente fora, sei lá, extra Burning Man, sabe? Fora dali, a gente tem conversas que a gente precisa ter, a gente tá tendo há muitos anos, assim, socialmente, mas que, como a gente vive num planeta com um montão de gente, essa conversa, ela demora um pouco mais pra acontecer do que ela acontece aqui, por exemplo, eu, você e o Ab, né? São Então, muitas crenças, né, tem muita história e muito trabalho mental atrelado, né? muita coisa, né, gente? Muito canal de TV, né? 2020 anos depois de Você já foi Cristo. como consumidor ou como participante sem tocar num evento que você queria, tipo assim, vou fazer uma viagem e não vai ser a trabalho. Vou pra consumir alguma coisa ou pra experienciar alguma coisa. Ó, por juntar o trabalho e o lazer, raramente uma viagem não estava atrelada ao trabalho. Mas muitas delas eu conseguia também ter a parte de lazer, de ir para um lugar e ser um consumidor normal, entre aspas.
em Ibiza e em inúmeros clubes. Ainda tenho o sonho de tocar em vários. Então, ver um artista que eu amo, ir num show Quais são os artistas que você curte, assim? de música eletrônica. X, Não, se cara, você quiser. eu escuto- Teu top 3, assim, que A gente adora top 3, só pra dizer, Não, velho, que a ele falou gente top gosta 3 das muito. festas, É, o né, top que ele 3 das tocou. festas. É que a gente mete muitos top 3 aqui, então assim, instituiu já no Pode Vir, a gente mete os top 3, a gente pede. Tem um sistema de reggae que eu nunca tiro da cabeça, que tá presente em diferentes momentos da minha vida, que é um Bob Marley da vida. Existem artistas que eu gosto muito hoje em dia de música eletrônica, que não é o que eu toco num lado mais pop, mas é o que eu toco no Dretard, porque eu toco 6 horas, então tem um range grande. Um deles é o Yotto, que é Yotto, que é um artista bem legal. Tem um que chama Lane8 também, que é Lane, o número 8. São sons mais progressive house, então tem melodia pra caramba. Mistura um pouco do que eu vivia nos festivais com um som de uma velocidade mais moderna, que acompanha esse house ou deep house. São artistas de fora? Eu não São conheço artistas de nada. fora, são artistas de fora. O próprio Vintage eu toco várias músicas. O Alok eu sempre fiz coisa no Universo Paralelo, então ele é amigo, eu sou amigo do pai dele do Universo Paralelo desde até antes que eles e os meninos ali. Então tem inúmeros artistas que fazem parte do meu dia para diferentes momentos, assim, sabe? Tem uma coisa que eu fiquei curiosa, que você falou, tem a ver com essa pergunta também, que eu te perguntei de quais são os artistas que você gosta. Mas eu sei que músico, no geral, curte uns artistas que todo mundo saca, todo mundo tá ligado, todo mundo tem aquela referência, mas também curte uns artistas assim que ninguém nunca ouviu falar. Ah, tem no meu. Agora com o Spotify, então, é Ou uma que também não loucura. imaginaria que ele Também, né? Eu escuto muita, por exemplo, hoje eu vim com música de yoga pra cá, o caminho inteiro. Eu praticamente escuto música de yoga e mantra e músicas que eu sinto prazer em ouvir, mas que elas estão, na verdade, desfragmentando a minha mente, porque eu lido com muita coisa o dia inteiro. Quem não lida, né? Mas, assim, essas músicas ajudam a entrar numa frequência de calma, de organização mental, de uma paz, né? Então, diminuir um pouco a velocidade, porque toma 1, 2 cafés, um TNT agora, a mente já vai... Trabalho. Nossa, tudo vira ao mesmo tempo. vira o Crazy Frog. Din, 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 É. din. Ainda mais conversando nisso, que a gente vai pro passado, vai pro futuro, está no presente, né? De idas e vindas, a mente e o coração vão pra cima e pra baixo, né? Mas eu tenho muitos artistas ali, eu tenho 3 playlists que fazem parte do meu dia. Uma delas é de yoga, que eu chamo de Medretation. Então, a língua portuguesa me trouxe uma parada muito legal com o Dré e o Dre, né, do Sábado Dretard, mas de colocar um R entre as palavras que tem D. O D que eu falo é D e o E, né? Então, liberdade, Dre. Aí, puta, tudo. Aí virou piada, vira um linguajar dos amigos, né? É tanto na Boa. piada quanto em coisas legais. Isso é importante. Eu, com meu nome, eu não consegui fazer isso ainda. O que você faz com Nina, gente? Pelo amor de Deus. Ah, é. Cantanina. Não, mas... É. Tá. Cara, a gente tá aqui na TNT Stage House e é uma casa de geração de conteúdo pra gente. Tem uma pista de skate lá atrás que eu ando direto com os moleques. E vai rolar um estúdio também. Como que vai ser pra ti e o que dá pra acrescentar da tua parte profissional aqui na Stage House? Acho que quando a gente tem, o que a gente falou, que é muito caro produzir música, né? E quando a gente tem um estúdio a nosso favor, ou a disponibilidade de usar um estúdio, e a conexão com artistas, o skate é uma arte, né? Um esporte, agora depois das Olimpíadas mais ainda, eu amo skate. E assim, poder ter um estúdio e você poder ter link com artistas. Você poder fazer um cross, uma collab, que nem você pega um cara que você conheceu através do skate e vai sair para dar um rolê. Então, o rolê de um artista é ir pro estúdio e gravar alguma coisa. E com certeza aqui a gente vai poder usar esse estúdio para fazer essas conexões. É juntar o MPB com a música eletrônica, que é o que eu gosto muito de fazer. Daqueles top 3 lá, teria a música de yoga, teria a música normal, que eu considero de banda. E o que eu gosto de produzir, que às vezes é remix de Gilberto Gil, remixes de músicas brasileiras para transformar para uma leitura de pista. Uhum. E aí acho que a gente vai usar esse estúdio sem moderação. Que delícia. Irado. A gente mal pode esperar por isso. A gente quer saber o que vai acontecer e o que vai sair desses encontros. A primeira é nossa junto, então. É isso então, gente. Falando pode vir e tem que acontecer, né, Tem que Nina? acontecer. Mais uma promessa. Quem Mais não uma pode promessa. vir, eu já prometi Você que tá de moto, né? andar de motocross. Com chapa, né?
Gente, vai acontecer. Cada Não- entrevista que vocês fizerem vai ter uma missão diferente. Ela tá amarrando várias missões Não, pra ela. mas Eu o já nem foda, coloco muito, é que não sou eu que boto as missões, é você. Eu sempre invento uma missão pra É ti, né? você Não, a que Nina vai bota. andar de motocross. Cara, você é embaçado. Da Tem que hora. ajudar a administrar agora. Pois é. Mas é isso então, gente. Esse foi mais um. Pode vir. Muito obrigada, André. André, foi irado. Eu acho que Obrigado melhor vocês do que a também. gente falar de trabalho e o que você faz e o público que te acompanha, que às vezes já consome, sabe? É saber um pouco mais da sua história por trás, saber um pouco mais da história de vida. Eu acho que isso foi o mais da hora do início da nossa conversa. É, Foi. Muito da hora mesmo. Foi um mais prazerzão te ter aqui. o mais importante é a gente poder, independente da profissão que aquela pessoa está fazendo ou exercendo, é poder servir de exemplo para as pessoas se instigarem a serem cada vez melhor no que elas escolheram fazer, independente de querer ser algo, é ser o que ela já é, mas cada vez mais. Irado. Obrigado. demais. Visão, galera. Valeu. Galera, espero Gente. que vocês tenham gostado do nosso episódio do Pode Vir de hoje. Foi muito irado, trocamos uma ideia irada com o Dre aqui. Não deixa de seguir a TNT nas redes sociais. Segue lá no Novas latas. Instagram. Procure os melhores locais de Segue voo. no TikTok. Segue em tudo. Eu sou Nina Oliveira. Sou o Guilherme Abi. E a gente fica por aqui. Até o próximo episódio. Valeu, galera. Até a próxima.